Foi não? Ah não, pera aí, a imagem. Ah, agora foi. Apareceu. Tá virado. Hã? Não, apareceu aqui, tá tranquilo. Boa noite. Estamos iniciando. Tá virado. Ah, agora é Venice, boa noite, tá me ouvindo? Convidar, tô convidando, Venice, você aceita aí o convite? Vamos iniciando. Aguarda que a Venice esteja entrando aí, né? Olá, Ótimo. Aceitou o convite. Tá aparecendo, tá? Já iniciando para a gente já dar início ao nosso bate-papo de hoje, muito bom. Vinícius, oi. oi, Eu não estou Pedro. visualizando, não estou visualizando sua imagem. Aqui tá travado. O que que houve? Entra e sai de novo, novamente. Sai, sai. Aí, ó. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aqui o início. Já já a gente inicia aqui. Tá entrando aqui já a Rosa, a Miraci. Opa, visualizando aqui a Venice. Vamos ver se consegue dessa vez. Aceita aí, Venice. Olá. Por que que Não tá estou travado? Uai. não estou Como é visualizando que sua imagem. você botou? Hum. Ah lá, Você saiu. consegue visualizar? Tô te vendo. Só que o Tá te meu, vendo? a minha imagem aqui tá travada. Tá, vê se a imagem tá, a câmera não tá virada. Tá não. Fatinho, o Vitor entrou aí. Opa, caiu? Estamos tendo alguns problemas técnicos aqui, a gente já já vai dar início. Enquanto isso, vamos lá tentar novamente, né? Visualizando. Oh, agora sim! Agora funcionou! Ai, ai, apanhando das tecnologias. É isso mesmo, é tudo coisa nova para a gente reaprender a cada dia uma coisa nova, né, Vinícius? Como é que você está? Tudo bem. Vamos se Quero apresentar aqui, agradecer. já temos a Fatinha, já temos o Vitor aqui presente e vamos lá, iniciar um pouquinho que hoje o assunto é longo, né? Que a gente tá procurando muito conteúdo. Opa, apertei alguma coisa aqui, deixa eu voltar. Aí, voltei. Conteúdo longo que a gente vai falar nesse bate-papo hoje gostoso. Falar sobre a tripla jornada e a saúde mental da mulher. Mas antes disso, a gente vai se apresentar. Eu sou o Gilson, psicanalista do Instituto Resiliência. Venice, nossa convidada também, que nossa parceira que está sempre lá conosco nas lives, ia aparecer, ia trabalhar lá conosco, mas deu um tempinho, mudou os planos, aí aguardar mais um pouquinho para momento pairar essa poeira, para poeira da saúde, vamos dizer assim, para que ele possa continuar lá com a gente. E é um tema bem, vamos dizer assim, um leque bem grande, que assuntos a gente estava buscando e achamos muita coisa. Falar sobre a tripla jornada da mulher. Nesse momento que a gente está vivendo, que gera ansiedade, gera um monte de coisas, é
gostoso e ao mesmo tempo muito. E esse nosso tempo aqui no Instagram é assim, é pequenininho, para a gente falar dessa tripla jornada. Vinícius, gostaria de Verdade. falar, você falasse um pouquinho da sua pessoa e um pouquinho do seu trabalho, que eu conheci um tempo atrás em outro local, mas é fantástico. Eu sou que admiro, tenho muita sabedoria, cresceu bastante, principalmente como psicanalista e como pessoa. Ai, E hoje, obrigada. Eu sou Venise, né? Estou atuando nesse campo da psicanálise agora, mas tenho outras experiências em outros campos, né? Já fui do movimento social, já mexi muito com a questão política, já trabalhei com cuidados terapêuticos, né? Como massoterapeuta, sou servidora pública na área da saúde, né? Trabalho numa UBS, Unidade Básica de Saúde. E estou sempre nessa coisa do cuidado, né? Sempre no cuidado com o outro, tanto no segmento do serviço público quanto fora dele. E a psicanálise é um outro caminho, né, que a gente tem para poder estar contribuindo nesse processo de cuidado também, só que no campo psíquico, né, na questão emocional, né, nas questões do autoconhecimento, né? De resolver as demandas internas e tal. E aí a gente está nesse caminho, né? É porque é uma jornada mesmo. E aí pois hoje eu é, quero falar, né? A gente combinou de estar trazendo aí uma contribuição dessa questão de como as mulheres estão lidando, né? O que atravessa as mulheres nesse sofrimento, que é um sofrimento que ele não é um sofrimento isolado, ele não vem sozinho, ele tem toda uma história por trás e tem toda uma conjuntura atual que traz à tona algumas questões que estavam adormecidas, né? Então é isso basicamente. mesmo. E traz muitas coisas, que a gente falar de mulher é uma coisa tão fascinante, e tão bela, e ao mesmo tempo tão sofrida, que a gente vê uma outra história por trás, né? Como é que ela está passando, que a maioria das mulheres reprime, escondem, fica naquela fuga, e esconde tudo calado, sofre calada, a maioria das vezes dentro de casa. Então ela tem uma carga, carrega uma carga às vezes que não é dela, carrega muita Sim. coisa, interiormente e exteriormente. Então dá boa noite aqui pro pessoal, tá aí, pra Eliane, pro Marcos, e algumas pessoas que já entraram aqui, ó. Tem o Pedro, tem Legal. a Ela, tem a Fatinha, o Vitor, tem muita gente aqui. O pessoal tem que tá comparecendo. Então, e não só da mulher, se a gente for falar do período histórico, da luta constante através dos tempos, então dá para escrever vários livros. Que a mulher ela Sim, vem tentando se colocar na sociedade de uma forma justa, de uma forma igual. Mas a gente, no decorrer, decorrer dos tempos, percebe que não é bem isso. Há um distanciamento, há uma discriminação, é colocado de uma forma injusta no tratamento e de muitas formas, né? E no decorrer do período histórico a gente percebe que houve muitas revoltas, não só acho que naquele período que você estava colocando, começou em 1914, né? Na Revolução Industrial, sim, algumas coisas assim, que as mulheres trabalhavam como operárias e outras coisas, mas se a gente for voltar mais o tempo, vai decorrer muita coisa que ela vem lutando para ter essa igualdade, como trabalhadora, como mãe, como estudante, que um tempo atrás a mulher para estudar era difícil. Até hoje também, tem alguns campos que ainda tem essa barreira, esse tabu sim. enorme aí que coloca no trabalho de uma forma correta, né? E muito assunto mesmo para falar. Nesse período histórico, Vinícius, o que é que você gostaria de colocar assim na sua pessoa como mulher, como você vê essa caminhada? Sim. Eu queria começar, igual você colocou a questão de 1914, na realidade não era a Revolução, mas era a Uhum, questão da Primeira Guerra Mundial, né? Que ali sim, a mulher também. se vê nessa condição mesmo de ter que assumir os postos que os homens ocupavam por falta de homem, né? E a família precisava comer e a vida precisava continuar acontecendo. Então, essas mulheres começam a ocupar esses espaços que deixa de ser o espaço privado, porque a mulher até então era restrita ao espaço privado e passa a ocupar o espaço público.
e esse espaço público, ele ressignifica e ressubjetiva essa mulher que era contida ali no núcleo familiar, né, que fazia os afazeres, cuidava, né, da família e se restringia àquele papel. E esse restringir ao cuidado também desencadeava um olhar uma postura de silêncio, né? Essa mulher não tinha direito à voz, não tinha direito a voto, não tinha opinião. Isso é, a opinião dela não era significada, né? Não tinha o direito de construir esse pensamento e participar socialmente com as suas ideias. E a partir de 1914, quando ela vai para o chão da fábrica, quando ela ocupa o comércio, quando ela começa a ver a necessidade dela ser a enfermeira, né? Porque a guerra trouxe muitos doentes e aí precisava do cuidado. Então, o cuidado já estava subjetivado nessa mulher como uma característica que imputava a ela. E hoje a gente vê, né, aquilo que a gente conversou essa semana, que a gente vê o quanto que isso historicamente ainda é presente hoje. Eu trabalho numa UBS e a gente vê estatisticamente o quanto os homens têm dificuldade do autocuidado, porque isso também não é subjetivado nele como um cuidado para si e para todos, né? Ele adota essa postura de que alguém precisa cuidar de mim, e quando eu tenho que me autocuidar, eu fujo. Né? Isso é um aspecto emocional muito presente, e a gente vê também posturas de mulheres assim, né, nessa questão do cuidado. A gente vê nitidamente a postura ele é confuso. Como é que tem que fazer isso? Ele tem que tomar esse remédio de que forma? Não, me explica, porque, olha, ele não sabe. Então, infantiliza essa postura do autocuidado, as mulheres tomam a frente desse cuidado e elas fazem isso inconscientemente, é quase que automático, né? Mas eu queria dizer que a base dessa tripla jornada, ela se alicerça basicamente em alguns tripés, né? E a base disso está na misoginia, né? Que é a questão preconceituosa, discriminatória da mulher, ainda se faz muito latente, é altamente presente. A exclusão social é muito presente, a violência sexual está aí saltando aos olhos, né? Porque na prática ela sempre existiu. A questão tecnológica trouxe uma visibilidade maior para esse sofrimento e para essa violência, que também é um mecanismo de conter essa mulher no privado, é uma tentativa de voltá-la para dentro da caixa, né? De Porque a violência. abafar, né? De Isso, abafar certa voz, a voz da mulher, de colocar ela lá isolada, de isolar um isso, canto. restrita, né? 1914, ela era restrita, e nós estamos no século XXI, em 2020, e a violência nada mais é do que a tentativa de voltar essa mulher para a restrição e dizer, aí é o seu lugar. Só que essa mulher resiste a voltar para esse lugar, e aí ela é violentada por isso. Porque se ela não negocia essa possibilidade de retorno para o silêncio, ela é violentada brutalmente, fisicamente, para que ela entenda que a caixa é o seu lugar. E a gente está vivendo Isso. isso de forma muito absurda e de forma muito gritante, embora isso sempre existiu. Mas assim, a visibilidade disso, isso sai da invisibilidade, vem para o campo da visibilidade e é o que está nos assustando. Né? E a Denise, legislação trouxe, alicerçou mecanismos de denúncia que permite estatística, porque até alguns anos atrás essa estatística era invisível, né? Porque a aí legislação permitia. a legislação é bem interessante. A gente até comentou sobre a Lei Maria da Penha. A gente não vai entrar muito nesse tópico, porque Não. ele é um tópico bem. É outra live. É outra live, é outro mundo. Então a gente não vai entrar muito nessa parte da lei. Mas a coisa interessante, você me falou e me chamou a atenção, que a gente chegou até a comentar a respeito Vamos citar, eu vejo muito a reclamação das mulheres. E também, hoje eu vi um depoimento muito bom, muito bonito de um jovem que no dia do casamento ele perdeu a esposa, que ela teve um derrame. Aí ela estava grávida. Então é um depoimento lindo, depois eu vou colocar o link. Mas a parte de trabalhos, também nessa tripla jornada, a coisa que eu observo, eu estou ouvindo bastante isso na mídia, é o trabalho doméstico em casa. A mulher está fazendo, vamos dizer, trabalhos
como é que chama? Agora até me fugiu o nome, é de vídeo, trabalhos online em casa. Aí o quê? Aí tem a jornada de casa, você tem que dar conta do trabalho de casa, do trabalho do online, você tem que fazer remotamente. Uhum. Aí tem que atender o trabalho de esposa, o trabalho de mãe, de avó, e assim por diante. Vai acumulando, acumulando, aí vem aquele multitarefas, né? Aí Sim. eu estava imaginando, a reclamação em geral que eu estou observando. Não tem um compartilhamento, não tem uma carga, uma distribuição de carga. Muitas vezes, até no lavar de uma louça, não tem essa distribuição da tarefa dentro de casa. Alguns ainda têm esse pensamento machista, que a mulher tem que fazer tudo. A mulher é mãe, mãe, faz meu almoço, mãe, lava meu prato, mãe, faz meu café. O Exatamente. marido também. Mas Não aí, tem Gilson, não tem uma justa distribuição por isso aí. Aqui em sim, casa a mas gente faz. isso aí Aqui está extremamente relacionado com a cultura subjetivada de que o cuidado pertence à mulher. e Então, vem aí, lá de trás, né? exatamente, isso vem se arrastando, então é como se fosse assim. E eu fiz uma enquete com algumas perguntas, e uma delas foi essa de se o serviço doméstico é dividido com alguém. Né? E, curiosamente, 50% dessas mulheres disseram que sim, que esse trabalho é dividido, e os outros 50% utilizou a seguinte expressão: ah, me ajudam. Então, quer dizer, quando eu uso essa compreensão do me ajudam, eu estou linkado em 1914, que é a minha obrigação de cuidar. Por quê? Porque culturalmente isso foi transferido para mim e o ajudar é aquilo. A obrigação é sua, mas eu te ajudo. Isso é, não existe a compreensão do coletivo de que aquele espaço familiar ele é público dentro daquela família, é de domínio coletivo, todos usam e todos precisam cuidar. Então, existe uma falha nessa compreensão de que, inclusive, a pseudoajuda, ela não gera no outro o compromisso de gerar o cuidado coletivo como se fosse de todos. Continua sendo da mulher. Isso é, eu ajudo se eu quiser, eu ajudo se eu puder, eu não chamo para mim aquela responsabilidade. E aí essa mulher continua na sobrecarga. A pergunta agora que eu mesmo me faço. Na live, devia estar duas mulheres. Não, mas tem um homem e tem uma mulher. Para a gente falar a parte masculina e falar a parte feminina. Daqui uns dias a gente vai fazer outra live falando como é que está sendo a saúde do homem nessa momento que a gente está vivendo. A gente vai inverter o papel. Hoje a gente Sim, está sim. falando específico essa flor divina, que é a mulher entre nós, né? Que Uhum. é impossível você conviver sem ter o ânimo, a ânima em perfeito equilíbrio. Então, há algo muito interessante. Porque a gente falou sobre esse tripé em relação aos trabalhos domésticos, familiares, o equilíbrio. O que é que isso implica também, a coisa que eu observei também, o que é que isso implica nessa sobrecarga para a saúde, saúde física Tá. e mental, porque muitas vão protelando, vão só Sim, sobrecarregando, vão multitarefando, e com isso vai sim. dando uma sobrecarga. Uma hora o corpo vai dar uma resposta para ela, seja física ou mental. Sim, sim. Você na sua enquete disse que tem uma resposta bem interessante, né? Você fez uma pesquisa no trabalho com alguns colegas e alguns amigos. Uhum. Mas aí não tem como entrar nessa vertente da sobrecarga de trabalho sem falar dos aspectos emocionais que essa mulher traz ao longo do processo, porque ela foi educada e Uhum, subjetivada nessa lógica do cuidado, nessa lógica de que é ela que tem que cuidar. Inclusive, as profissões que ela passa a escolher, Gilson, ao longo do tempo, são profissões relacionadas a educar e a cuidar. Então, a maioria das mulheres são professoras, na área da saúde onde eu trabalho, né? A maioria das mulheres são enfermeiras, técnicas de enfermagem, trabalham no laboratório, e tem todos esses elementos juntos. E aí isso está relacionado ao inconsciente coletivo que veio sendo construído ao longo da história e que fez com que essa mulher sempre escolha a direção do trabalho, a direção do estudo, a direção da pesquisa, do cuidado. Porque ela traz isso basicamente como se fosse uma coluna vertebral.
E aí, onde entra a sobrecarga? Por quê? Porque se eu trago dentro da minha perspectiva de inconsciente, sem que eu perceba, mas que eu trago dentro do processo histórico que eu fui educada, o conceito do cuidar, eu chamo para mim, ainda que eu não perceba, involuntariamente, eu chamo para mim o excesso de tarefas. Então, eu acho que tudo que é relacionado a fazer e a cuidar está relacionado à minha pessoa pela minha condição feminina. E as mulheres automaticamente assumem esse lugar, sem que ninguém diga que é ou não o lugar dela. E aí, a partir daí, ela entra naquilo que a gente discutiu, que é a questão da mulher tarefeira. A mulher tarefeira é aquela mulher que faz, cuida, faz, gesta, amamenta, cuida da casa, ela é multitarefa e a gente percebe que existe um narciso sendo alimentado aí quando ela chama para si essa perspectiva do cuidado contínuo de todos e o tempo todo, como uma busca contínua e o tempo todo também de um reconhecimento que nunca chega. Ela busca que alguém reconheça o esforço, o tarefismo, e ela vai entrando num processo de exaustão. A partir desse processo de exaustão, ela começa a desenvolver problemas patológicos, às vezes, muito graves, ou às vezes mais a menos, mas entra no campo do sofrimento emocional, entra na questão da depressão, entra na questão da culpa, entra na questão do se sentir o tempo inteiro cobrada, e como se não bastasse, entra também a questão da exigência estética, né? Porque além de cuidar do outro, você tem que cuidar de si mesmo, né? E assim, parece que só não é belo quem não se cuida, né? E às vezes essa mulher não tem tempo para si. E aí o que se observa também é que nesse tarefismo todo, ela faz isso o tempo todo, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, e quando você para e faz essa mulher parar e centrar em si mesmo, ela não consegue fazer uma leitura de si. Por quê? Porque ela está ocupada fora de si o tempo inteiro. E essa ocupação fora de si o tempo inteiro gera uma cortina de fumaça que inviabiliza olhar para si. E Ela quando fica centrada no outro. Isso, e quando olha para si, também é centrada na crítica do outro, na cobrança estética do outro, no valor que o outro dá, e aí eu me perco, porque a minha referência o tempo todo está fora de mim, não está em mim. E isso ocorre com 99% das mulheres, né? E assim, ocorre essa cobrança, isso é, eu tenho que gestar um filho, eu tenho que cuidar desse filho, e daqui 6 meses eu não posso ter barriga. Porque se eu tiver barriga é inconcebível. Como você teve filho e está com a barriga quebrada, caída? Aí começam a desqualificar essa mulher. Ela mal se recuperou de uma sobrecarga de gestar um filho, cuidar nos primeiros meses desse filho, que é uma discussão também que se recusam a fazer. É como se uma mulher se cansar durante o processo de gestar um filho e cuidar desse filho fosse um absurdo. Afinal de contas, é natural. E não é tão natural assim. É muito sofrido, porque, via de regra, elas vêm de uma jornada de trabalho mesmo, a maioria trabalha fora, carrega essa barriga durante 9 meses, e quando chega no período que ela ganha essa criança, ela já sai do trabalho para a maternidade. Ela não teve um período de descanso, de preparo, ela não tem ajuda, geralmente, da coletividade, porque, afinal de contas, parir um filho é normal. Né? Cuidar dele também é normal. Sozinho, então, é mais normal aí. Então, assim, o máximo que você consegue é uma ajuda de 15 dias de uma sogra, de uma cunhada, e depois disso você rala sozinha, não dorme, levanta 1 milhão de vezes de noite para cuidar de filho. Quem teve filhos sabe como é. E aí essa mulher desencadeia depressão pós-parto, que é uma coisa altamente presente e que também não existe espaço de fala. Não existe um lugar onde essa mulher despeja ali o que de fato ela sente, despeja ali o que de fato ela está sentindo, porque dentro da psiquiatria é tratado como uma normalização de um período. Essa mulher não tem como ressignificar aquele momento da vida dela. Isso também traz muito sofrimento e dor. Sofrimento e dor é um acúmulo, né? Um acúmulo que um acúmulo de várias camadas aí de problemas, principalmente sentimental, emocional, que no decorrer da vida ele vai aparecer de alguma forma ou de outra. Vai chegar um ponto que, de tanta sobrecarga, principalmente psicossocial, somático,
vai somatizar e uma hora o corpo vai te dar uma resposta. Então, seja através de um estafa, uma depressão, uma ansiedade alta que você vai ocasionar em uma doença que vai requerer um tratamento profundo, prolongado. Porque muitos entram no tratamento psicoterapêutico e quer uma cura, assim, a cura breve. Não vai existir uma cura breve se você está anos e anos e anos fazendo coisas que vai estar só afetando, implicando em um mal-estar físico e emocional da sua saúde. Então, é algo que requer um policiamento, requer um cuidado maior, que ao decorrer da vida vai sobrecarregar, vai afetar de alguma forma. Então, a Sim, parte que me chamou a atenção quando você citou, me veio a palavra que a gente até citou, o empoderamento, né? Empoderamento sim. feminino hoje. Há vamos dizer assim, uma interpretação errônea do que é o empoderamento, né? Do que é esse É, empoderamento, inclusive, essa questão que eu acabei de colocar o da que é que ele gestação, tá... da cobrança pelo corpo perfeito depois de 6 meses, não pode ter barriga, o peito não pode cair, uma série de coisas assim. Isso é estimulado, embora a mulher não perceba, mas ela começa a desenvolver uma coisa chamada autodesprezo pelo próprio corpo. Ela Uhum. para de ter um olhar generoso para si mesma e passa a correr atrás dos padrões que o olhar do outro estabeleceu. E isso gera um desempoderamento feminino, embora ela não perceba isso. E aí gera também um processo chamado alienação, porque eu terceirizo esse olhar, eu terceirizo a opinião do outro, toda essa postura terceirizada é o que me constrói, e aí eu começo o processo de adoecer. Por quê? Porque eu entro na vibe da idealização. Quando eu entro no caminho do ideal, que é inatingível, seja ele construído por um computador, seja ele construído na cirurgia plástica, nunca será perfeito. E nunca contemplará o que você um dia idealizou. Então, começa o sofrimento aí também. E aí, o empoderamento, o que ocorre no conceito equivocado, que a gente percebe aí, é que as mulheres fixadas nesse olhar terceirizado, sempre buscando que o outro diga o referencial que é o ideal para ela, ela também espera que esse empoderamento venha de fora. E o empoderamento nada mais é do que um processo de autoconstrução e de acionar ferramentas que habitam dentro da gente e que são muito fortalecedoras a partir dessa autogenerosidade, desse olhar de aceitação, são ferramentas fundamentais para que eu consiga chegar num genuíno empoderamento. Porque se eu não consigo chegar nesse autoconhecimento, onde eu sei quais são as ferramentas que efetivamente me fazem mais forte, que as ferramentas que são minhas não são para outra mulher. Elas são minhas. E da outra mulher é uma ferramenta pontual para ela e dela. E aí fica se buscando que venha como se fosse uma salvadora, como se fosse algo externo que encaixe como uma luva, e isso é um reflexo do meu olhar fora de mim. Porque eu continuo buscando fora coisas que habitam em mim que eu não as conheço. Essa é a grande dificuldade de compreender que o empoderamento é um caminho que eu faço de autoconhecimento e acesso a essas ferramentas. Eu tomo posse delas. Porque não basta só autoconhecer sem saber usar essas ferramentas. Isso é, quais as ferramentas que fazem de mim uma mulher mais forte? Quais as Uhum. ferramentas que fazem de mim uma mulher que se respeita? Quais as ferramentas que habitam em mim, que faz de mim uma pessoa que sabe o que quer, que constrói projetos, que não se deixa ser subjugada, que se fortalece a cada manhã? Eu tenho que acessar dentro de mim. Se eu não as conheço, eu fico esperando que elas estejam fora e que venda ali no mercado, eu vou lá comprar uma ferramenta de empoderamento. Isso não existe. Algumas pessoas confundem muito, como se fosse a ferramenta de empoderamento hoje, se fosse eu vou construir, vou estar sendo um executivo de alto nível da empresa, estou ganhando um salário altíssimo, aí com isso eu estou abrindo mão de família, de filhos, de saúde, que muitos deixam de fazer seu check-up anual, muitos deixam de fazer um exame de mama, muitos deixam de fazer um exame que é necessário para a mulher, dividir as fases dela. Então, muitos vão só protelando a sua saúde física, seu bem-estar, a sua qualidade de vida, em busca de um resultado que não existe, que ela foi criada
vai a viver numa carapuça que não é dela, é do outro, porque ela imaginou que aquela vida ia te trazer, vamos dizer assim, um bem-estar, ia trazer uma felicidade, mas está ao contrário, vai estar trazendo doenças físicas e mentais que está implicando de uma forma assim, que vai arder muito, vamos dizer assim no termo, vai doer bem na pele. Você vai sentir Sim, amargamente o que é de uma forma errônea, de uma forma avessa do que você imaginou. Então, esse sim, sim. empoderamento tem essa faceta também. Não é só você imaginar, eu vou construir algo, vou me dedicar dia e noite, domingo a domingo no concurso, para poder passar para ter um salário alto. Então, muitos confundem esse tipo de empoderamento com realização pessoal, com ganhar bem, com ter um salário altíssimo, e você abrir mão de sua vida pessoal, familiar, para depois, futuramente, você querer reconstruir e não vai construir da mesma forma. O que passou, passou, e não vai ser ter a mesma estrutura lá que você É, colocou. se eu olhar, ele é muito interessante porque a gente entra no campo também, Gilson, de uma coisa chamada solitude, que é Uhum, algo que as mulheres precisam compreender no profundo e respeitar as mulheres que fazem essa escolha. Porque existe também um modelo padronizado de construção familiar, um modelo padronizado de realização pessoal, e geralmente as mulheres que escolhem uma jornada à solitude são desqualificadas porque fizeram essa escolha. Então, as próprias mulheres no campo da rivalidade, que é uma outra coisa muito presente na relação entre as mulheres, existe uma rivalidade, começa pela fiscalização do corpo da outra. Nossa, como você emagreceu! Nossa, como você está assim! Nossa, mas como você está gorda! Existe uma fiscalização, por quê? Porque existe um espelhamento. Isso é, se a outra engordou, aí pelo amor de Deus, vai que eu engordo também, aí eu não saio, ninguém vai me perceber. Existe um olhar equivocado, relacional e generoso com relação de uma mulher com relação à outra. E aí, dentro dessa mesma perspectiva da rivalidade feminina, a gente percebe que existe algumas pedagogias, né, que existem aí muito capitalizadas, né, muito fomentadas mesmo no mercado, que é a possibilidade de ser escolhida. Então, esse é o grande gatilho, o desencadeador da rivalidade entre as mulheres. Ele não é o único, mas eu quero pontuá-lo. Por quê? Esse gatilho da pedagogia do amor, da possibilidade de ser escolhida, é o que uma mulher qualifica uma outra mulher de ser bem ou mal sucedida. Exemplo, quando você está 20 anos sem encontrar uma pessoa, a primeira coisa que ela te pergunta é se você casou e tem filhos. Aí, se você uhum, frustra a resposta, dizendo, não casei, não tenho filho, mas virei uma cientista, ai, coitada, estudou tanto. é, Estudou tanto que nem arrumou um marido. Percebe? é, Então, assim, essa mulher desqualificada. Ai, tadinha, ela fixou lá no estudo e aí, coitada, né? Não arrumou ninguém. Ela vira uma coitada e ela não é uma coitada. Porque o referencial de felicidade, de valor e de projeto é diferente do papai, mamãe e filhinhos e uma jornada eterna até que a morte nos separe. Então, você vê que as mulheres têm muita de respeitar o limite da outra e a escolha da outra. Né? A gente vê isso com isso, muita clareza e existe uma fala desqualificante. Então, uma mulher que não se casou, não gestou e não se disponibilizou a servir o marido é uma mulher considerada, aos olhos de outra mulher, em pleno século XXI, fracassada, mal amada, problemática, não é mesmo? Ah, ela é problemática, não arrumou ninguém. Por quê? A grande disputa nesse processo todo é ser escolhida. Então, eu preciso apagar a luz da outra para que a minha resplandeça. Então, essa desqualificação das mulheres, uma com relação à outra, é muito latente, muito presente, embora seja muito sutil. Tá entre as falas e geralmente no cotidiano ali aparece com o discurso da beleza, com o discurso da roupa, com o discurso do pintar o cabelo, do não pintar, e do pintar a unha, do não pintar, do estar na moda, do não estar. Então, elas estão muito fixadas nas alegorias que o mercado oferta como referencial de belo. E param de olhar para si como seres únicos, com belezas singulares e individualizadas. Aí elas têm muita dificuldade de ter esse olhar. Por quê? Porque eu tenho muito pavor
de não ser escolhida. Meu Deus, se eu chegar com 30 anos e não tiver um marido, misericórdia. Então, assim, esse desespero por ser escolhida, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Que tipo de coisa eu sou capaz? De uma cirurgia plástica que coloca a minha vida em risco. Eu pago em 20 vezes, mas eu não terei uma barriga, porque elas acham que os homens irão escolhê-las a partir das suas alegorias externas. A E, partir da aparência. isso é um auto-engano. Porque elas estão construindo esse olhar masculino. Quem está norteando, quem elege o homem para que as escolha com esse formato é a própria mulher. Ela educa esse homem para ter esse referencial de escolha. Então, existe uma banca examinadora masculina que os próprios homens também escolhem, os referenciais a partir desse desespero dessa mulher de ser escolhida, os homens também vão construir, isso eu quero, isso eu não quero, porque a gente vira manobrável, a gente vira fantoche. Isso eu quero assim e não quero assim. E aí as mulheres vão se adequando desesperadamente, objetivando não estar na condição de preterida. Elas querem estar na condição de preferidas. E para ser preferida, eu preciso adequar o meu padrão. Exatamente. Só dar um alô pro pessoal aqui que entrou, a Cíntia, a Lília, né? Tem deixa eu ver quem mais está aqui. A Deusa. Tem a Rose. Tem algumas pessoas que estão aqui. Alguma pessoa fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A Fatinha colocou, sem dúvida, uma rivalidade feminina muito grande. Isso é certeza. Sim. A coisa que a gente achou interessante, a Rose está até colocando aqui a questão do empoderamento. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Puxou um pouco. Cadê? Empoderamento é se superar e não superar a outra. Muito interessante isso aí. A coisa que eu acho interessante também, Vinícius, é as relações, né? Que tipo de relação ela está optando. Que dependendo das opções, tem umas relações que para ela mesma vai se tornar muito abusiva, muito escrava. E muitos têm se colocado, se permitido colocar nesse tipo de relações abusivas, com base nesse empoderamento, com base nessa cultura que já vem trazendo, assim como a gente está usando o exemplo do modismo, né? Quando eu trabalhava de cerimonial um tempo atrás, a gente observava, ficava ouvindo as conversas, né? Aí um falava, olha só como é que a outra está vestida. Aí ficava falando assim, mas a gente no meu pensamento assim, o homem costumava pensar, a mulher começa a vestir só para fazer a inveja para outra. Mas não é. É isso, é justamente essa parte que você falou. Já vem de uma cultura lá de trás, já vem de um desenrolar de anos após anos, assim, de geração em geração, mas isso precisa ser quebrado porque ela possa viver a sua pessoa. Quando ela passa a viver a persona da outra, trazer isso para dentro dela, começa a ter esse tipo de confronto com esse tipo de relações. Mas as relações abusivas, há diversos tipos de relações também que possa ter, que vale a pena destacar em relação ao empoderamento também. Que tipo de relação eu estou tendo comigo mesmo? O que é que está me implicando, principalmente nesse momento de pandemia? Eu vejo nos jornais também que as relações da convivência está tendo tanto não só para a mulher, mas para o casal em geral, do equilíbrio das tarefas dentro de casa. Como é que está sendo sua relação, como é que está sendo o seu equilíbrio emocional dentro de casa, para ficar enclausulado dentro de casa. Tem muita gente que a rotina é do quê? Acordar cedo e trabalhar, só voltar à noite, né? Ou para quem trabalhava perto, ir na escola, pegar os filhos, era uma vida programada. Hoje não, tem que reaprender a viver essa convivência. Com isso, muita gente que não se conhecia está se reconhecendo ou está se separando. Mas como é que você consegue perceber esse tipo de relação hoje? Se ela está sendo saudável ou não? O que é que está implicando? Pois é, vamos vivência? lá. Vou voltar para o gatilho de ser escolhido. O gatilho. Aí a gente vai entrar nisso aí. Olha só, a questão do gatilho, quando eu trago esse gatilho de rivalidade, eu trago
eu trago essa rivalidade feminina, essa competitividade, eu trago o gatilho de ser escolhida. Quando eu estou na condição de escolhida, isso é, eu estou dentro de um relacionamento, e agora nesse contexto de pandemia, o que acontece comigo? Eu já percebo que ali o casamento não é perfeito, é cheio de altos e baixos, porém eu tinha uma lacuna, um distanciamento diário que me permitia suportar algumas coisas. Então, dentro da perspectiva de ser escolhida, para fazer a manutenção daquela escolha, eu deixo passar inúmeras outras coisas. Né? Coisas que eu não suportaria, que eu não me submeteria, mas com a lacuna do tempo, eu vou para o meu trabalho, eu só vejo à noite, final de semana, é passível de gerenciar. A pandemia faz o quê? A pandemia traz isso para dentro dos lares com mais visibilidade, com maior impossibilidade de suportar, e aí o que acontece? Isso estoura. Isso pipoca igual uma pipoca numa panela mesmo, o trem começa a pipocar. Por quê? Porque existe a incapacidade de lidar com aquilo. Porque a lacuna do trabalho, o distanciamento diário, ele me permite jogar para debaixo do tapete aquilo que eu não me submeteria. E aí, quando eu tenho que conviver 24 horas com uma pessoa que não contribui, que não tem um olhar coletivo dentro da casa, que não acha que aquele espaço é nosso, mas ele acha que ele tem uma serviçal, porque a cultura diz que essa mulher gesta, cuida e serve. Então, ela está na condição de serviçal. Ah, mas é sua obrigação, eu ajudo, é onde entra a minha fala anterior. O discurso do ajudar é desresponsabilizar aquele que ajuda. Ele não veste a camisa como sendo minha obrigação também. E aí, o que acontece? Começam a ocorrer os conflitos. E aí eu vejo que é quase impossível manter aquela relação de escolhida, porque não é uma relação só de, me casei, estou feliz. Não, as contradições vêm à tona e eu não consigo gerenciar aquilo. E aí, quando eu não consigo gerenciar, aí começa a ficar no campo do insuportável. E aí eu tenho que fazer escolhas. Porque ou eu escolho suportar aquilo e silenciar, ou acreditar que a minha cultura também, por ser do cuidado, eu vou ter a capacidade de mudar aquele homem. Então vou aproveitar a pandemia e vou mudar aquela pessoa. Ele vai começar a valorizar o meu trabalho, porque ele vai ver o tanto que é difícil. Aí entra a mesma reflexão da mulher tarefeira. Ela faz milhões de coisas, dá conta de tudo, chega no final do dia. Na nossa enquete, a palavra que mais apareceu foi preocupação, ansiedade e, em terceiro lugar, exaustão. Isso é, eu tô que eu não me aguento. E ninguém olha para mim. E eu tô tarefando, objetivando que olhem para mim e pelo menos digam, nossa, como você é ótima. Caramba, você dá conta de tudo. E narcisicamente, essa mulher se alimenta desse elogio. Ela busca ele e quando ele chega nela, ela fala, tô no caminho certo. Olha, todo mundo vê que eu faço tudo. E aí ela tá no tubo, na roda viva do adoecimento. Adoecimento psíquico, adoecimento físico, igual você colocou, a impossibilidade de ter um olhar generoso para ir no médico, embora as mulheres ainda tenham uma cultura de autocuidado maior do que a dos homens. Sim, isso é visível. Isso é um tema que a gente vai falar, que quantos homens Isso aqui não dá procuram... uma live, Isso. A gente vai colocar isso aí justamente na parte de saúde do homem. Eu lembrei de um tema muito importante que a gente vai falar, não vai dar tempo muito, que a gente entrou no Setembro Amarelo, né? Meio de prevenção ao suicídio. Quantas mulheres vêm, já dá um outro tema que a gente vai debater um outro dia. Quantas mulheres não entram em depressão, não entram nesse processo aí de tirar a vida por causa desse tema. Então é uma questão que a gente vai abordar futuramente e trabalhar justamente essa questão feminina do suicídio, e assim em geral, generalizado. Mas voltando à sua pesquisa, tem algo bem que se destaca. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Rose fez aí, todos estão dentro de uma casa e são responsáveis por ela. Essa questão é bem interessante também, porque aqui eu só cito um exemplo aqui. A questão de trabalhos domésticos, limpeza, assim, quando não pode, a gente sempre distribui. Hoje você lava o banheiro, no outro dia a gente lava. Vamos fazer a faxina. Sexta-feira é o dia da nossa faxina geral aqui, né? Então a gente vai fazer
fazer uma geralzona, passar, lavar os banheiros, varrer, limpar pano. Eu sempre costumo aqui, eu pego a roupa, coloco na máquina, levo lá para minha mãe, lá, é que eu moro em apartamento, para secar é horrível, né? Levo 2, 3 dias no varal. Então eu levo para lá. Aí eu fico perguntando, porque eu conheço alguns amigos que realmente não fazem. Eu sei fazer comida, aprendi nos cursos, sei lavar roupa, faço um monte de coisa. Isso não tira nenhuma. Vou deixar de ser homem por causa disso. Eu acho que muita gente não compreende, não distribui essa tarefa de fazer comida, de lavar uma roupa, de passar também. Eu passo muito pouco, mas quando preciso passar alguma roupa, eu passo. Então é necessário você manter esse equilíbrio, principalmente você está convivendo com sua esposa, com seu. Ainda não tem filhos, mas quem quando tem filhos, é uma necessidade de você de redistribuir essa carga, redistribuir os afazeres, redistribuir também a vida financeira, ter um equilíbrio físico e emocional. Agora não dá para sair, que a gente, quando eu saía, né, eu lembro mesmo quando a gente era no período de namoro, hoje eu não tenho dinheiro, eu não recebi, estou só com a quantia mesmo. Ah, não, então hoje eu pago uma pizza pra gente, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um açaí. É uma distribuição, mas a gente sempre compartilhou isso, sempre teve esse equilíbrio. E eu vejo que isso está funcionando, mesmo depois do namoro, depois do casamento, vem se mantendo. Então a gente vem mantendo esse trabalho equilibrado, essa balança, assim, não é ter meio termo, um faz mais do que o outro. Então Uhum. é isso que eu queria compartilhar, esse equilíbrio dentro de casa que funciona. E é isso que eu queria Sim, compartilhar para mas quem não. a Uhum. grande questão, Wilson, tá nas mulheres que educam os seus filhos, né? Porque Sim, essa assim, parte é muito interessante. próprias mães, né, as próprias mulheres, elas dividem coisas que homem faz e coisas que mulher faz. Então, esse olhar é que precisa ser começado a discutir, né, dentro das casas. As famílias precisam começar a fazer essa discussão de que o espaço coletivo, ele é nosso. Ele não é do feminino ou do masculino. Ele é nosso. Porque aí você está Uhum. formando homens e mulheres para ir para novos espaços nossos. Porque se não for assim, vai continuar repetindo mais do mesmo. Esse homem sai da casa da família sem fritar um ovo, sem saber rapar um chão, porque é serviço de mulher. Então, assim, essa ressignificação, por isso que essa live, esse tipo de discussão, ela é importante. Porque não é uma receita, não é um tutorial. Faça assim, trate seu marido assado. Olha, assim se você fizer, vai. Não é isso. É um processo individual de cada família e cada família vai fazendo suas adequações respeitosas entre si para que ocorra o equilíbrio que você colocou. Porque, assim, o que é valor para um, para o outro não é. E quando você Não faz é. aliança com alguém, você traz valores diferentes. Isso precisa ser discutido com muita tranquilidade, muito respeitosamente, porque o equilíbrio passa pelo olhar, pela capacidade de escutar e pela capacidade de respeitar. E trabalhar com o limite do outro. Porque se eu trabalho com o Uhum. limite do outro, esse outro vai ter muita alegria e satisfação em ofertar o que ele sabe fazer. Só que a gente precisa também discutir que tipo de filho que a gente está educando para se relacionar com quem quer que seja. Isso é, um sujeito que vai esperar que alguém faça? Isso é essa discussão que essas mães precisam fazer. Isso é, precisa educar homens que ajudem as mulheres, não com a lógica do ajudar como sendo obrigação dela, mas que possa partilhar disso, que possa realmente dividir tarefas sem chamar para ninguém ônus e bônus. O ônus e bônus é nosso também. A A, dificuldade de realização é nossa. a parte que você falou me chamou a atenção, a parte efetiva. Há também uma necessidade de equilíbrio, que a mulher necessita de ter um tratamento especial, de ter um carinho, de ter uma atenção maior. Então tem que ter Sim, esse equilíbrio, você tem que compartilhar isso. Então a necessidade, a Fatinha até colocou aí, aqui também em casa funciona, Gilson, o Marcão trabalhando aí. Às vezes quando eu chamo ele para fazer alguma coisa no sábado, não posso não, senão chegar em casa eu nem entro, eu dormi no sofá, é dia de faxina. Mas sim, sim. esse Mas uma, equilíbrio, esse equilíbrio quando vem trazendo, assim, quando reeducação de uma forma justa, é melhor se adequar. é saudável para todo mundo. Né? A Isso mulher não mesmo. fica
da sobrecarga. Por exemplo, dentre a enquete que a gente fez, algumas respostas me chamaram muito a atenção quando disseram: eu tô doida para essa pandemia acabar, porque eu quero que o filho vá para a escola, que marido vá para o trabalho e que eu vá tocar a minha vida, faça as minhas coisas sem esse encargo. Isso você percebe que isso chega como uma matula mesmo, como uma bagagem, e que essa mulher absorve porque ela está dentro do seu inconsciente com a formatação de que o cuidado cabe a ela. E aí entra a lógica da guerreira, que a gente também discutiu um pouco sobre isso, e essa Foi. concepção de guerreira é um outro aspecto que essa mulher traz dentro de si, que está linkado na questão de ser tarefeira, que é a questão do vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, espero que o outro me reconheça, olha, mas se o outro não me reconhecer, ou se o outro usar a seguinte fala: nossa, minha mulher é uma guerreira, aquilo como é que fala? Aquilo me sela, aquilo me reconhece, aquilo me certifica de que, uau, como eu sou boa naquilo que faço. Isso é um engodo emocional. Por quê? Porque isso só fortalece a condição exausta e tarefeira dessa mulher. Isso mantém ela naquele lugar de fazer hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois, essa mulher continua executando, executando, executando. E isso é uma tragédia para o adoecimento emocional dela. Por quê, Gilson? Aí vem a questão da autoestima dela também, né? Que aí afeta principalmente isso aí. Fica soterrado, porque essa mulher não tem tempo para olhar para si. Percebe? E assim, essa questão do tarefismo, ele acaba sucumbindo essa mulher. Ele sucumbe mesmo, não tem outro caminho. Essa mulher fica num grau de exaustão que ela fica invisível para si mesma. Exato. Isso é dela. Denise, hoje, como foi nossa primeira, nosso tempo, temos uns 6 minutos aí pra gente finalizar. Tem que fazer outra live, não falou nem a metade. Não falamos nem a metade do que a gente queria, mas é gostoso de falar. A gente começa a conversar, a debater, é fantástico aqui, porque vai surgindo muitos assuntos gostosos de comentar, que se a gente fosse usar o conteúdo, então vamos finalizar e preparar uma próxima. Dessa vez a gente vai usar uma ferramenta diferente, né? Vamos usar o Zoom integrando com outra rede social, para que a gente tenha, vamos usar ele para a gente poder alcançar um número de pessoas aí. E agradecer por esses que participaram, agradecer Sim, gratidão. Pela a sua presença, pela gratidão por estar nos ouvindo. Muito obrigado a esse tema que a gente merece a gente refazer ele novamente. Olha quem apareceu aqui. Olá, moço. A gente refazer ele novamente em outro canal. A gente pode fazer até pelo YouTube ou pelo Face. A gente vai refazer ele com vamos dizer assim, um período de tempo maior. Aqui a gente tem só 50 minutos, porém 55, e a gente já está quase limitando. Sim. Esse é o fechamento, Vinícius, e a minha gratidão. Eu que quero agradecer, né? Gratidão infinita. E eu queria dizer que isso só foi um recorte, né? Um pequeno olhar de uma discussão que precisa ser feita, e as mulheres precisam desenvolver esse empoderamento e essa capacidade de autogenerosidade, e a gente pode fazer um segundo momento aí, tanto tratando do empoderamento como da sororidade, que é uma palavra que parece clichê, mas ela precisa ser compreendida no seu profundo, sair dessa compreensão do limbo, porque quando eu começar a compreender o que é sororidade, eu também paro de fiscalizar outras mulheres e passo a acolher essas mulheres com muita tranquilidade e com muita amorosidade. Então, assim, eu quero agradecer, né, pela possibilidade de abrir essas lacunas de reflexão e reverberar no coração das pessoas. Vinícius, tem a Fatinha aí, tá perguntando, eu posso ter acesso a essa sua pesquisa? Ela achou muito interessante compartilhar esses dados aí. Sim, é bem rica. Depois eu te passo o seu contato do Marcos, precisa entrar em contato com a Fatinha. Tá então, bom. muito obrigado. O nosso tempo aí ainda tem mais alguns minutinhos. Essa live? Oi? Vai salvar? Vai, ela vai ficar salva no IGTV. Daqui a pouco ela já está salva lá. Aí a gente compartilha. Tá bom, fica com Deus, obrigada.
Obrigado, a Fatinha, obrigado a todos que participaram aqui conosco. A gente foi o nosso primeiro, nosso tema, a gente vai, daqui uns dias vai abrir mais temas específicos. Daqui uns dias a gente tem outro tema que estava fazendo, vou falar com o Vitor também, sobre a questão da prevenção ao suicídio agora também. A gente, próxima quarta a gente vai fazer, depois a gente vai marcar um ano de novo com a Venice, para falar também sobre a questão do homem, saúde do homem, e refazer Sim, esse tema também na questão da saúde da mulher, porque ainda ficou muitas coisas para a gente falar. Pra gente- Nesse ficou momento de muito. pandemia tem que ter uma atenção. A gente resumiu, ficou bem sucinto, mas vamos colocar com mais. Vamos abrir o leque, vamos dizer assim, para a gente Sim, alertar que precisa ser cuidado, precisa ser colocado no seu momento. Uma parte também que a gente quer falar também sobre a Lei Maria da Penha, né? sim. De 2006, é uma questão também que precisa ser abordada em relação à mulher. E a gratidão por todos. Eu que A gratidão agradeço. por Vinícius, mais uma vez. Minha reverência, obrigado. Gratidão. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Tchau também.